Sejam muito bem-vindos, amigos futebologistas, ao nosso prontuário da rodada. Temos aí, Charles, então, a análise dos pacientes, né? Temos que fechar esse prontuário, tudo que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana nesta semana. A gente vai estar comentando aqui sobre os jogos, sobre o que aconteceu, né? Quem são os times que estão em estado terminal, na UTI, aqueles que já praticamente já estão, né, com atestado de óbito assinado pelo médico, e também aqueles times que estão em alta, que estão com aquela saúde em dia e apresentando aquele futebol que todos esperam, que todos gostam de ver. Nós tivemos essa semana jogos antecipados, jogos atrasados. Então, a partir de agora, todos os times estão com 19 jogos, exceto Flamengo e Mirassol, que ainda estão buscando data para igualar os 19 jogos. Então, só para a gente startar aqui, nós vamos falar de todos esses jogos, né? Primeiro, pedir para vocês curtirem, compartilhar com seus amigos, ativar o sino da notificação e falar para geral do nosso canal para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Agora, vamos começar, Idenê, falando da situação dos jogos, para a gente entender. Botafogo e Vitória jogaram hoje, né? É um jogo atrasado. E o jogo... Não é da rodada 19. Não é da rodada 19. É da rodada número 4, o jogo que estava devendo ali para fechar os 19 jogos. E o Botafogo e Santos, que tinha sido antecipado, era um jogo dessa rodada, 19. Isso aqui é Campeonato Brasileiro, gente. Não é mole, não. Aquelas cirurgias atrasadas, né, que o médico, né, tem que recorrer aí tem que reagendar, e aí o paciente fica naquela, né? Como que vai ser o meu futuro? Ainda teve Bahia e Chapecoense, um pouquinho lá para trás, na outra semana, que também era um ajuste de um jogo atrasado da quarta rodada. Então, vamos começar a fazer uma recapitulação. Nós tivemos, na semana passada, Bahia e Chapecoense, vitória do Bahia por 2-0, lá em Salvador. Nós tivemos também Fluminense e Bragantino, 1-1. Fluminense sai na frente, o Bragantino sai na frente, o Fluminense se desestabiliza na partida e vai encontrar o gol de empate só nos minutos finais, bem finais mesmo da partida. Time confuso, o Hulk apenas razoável na partida, e uma partida que teve muita confusão. Tivemos 2 jogadores expulsos no Red Bull Bragantino e um jogador do Fluminense expulso, que foi o Kennedy. Os pacientes esqueceram o Rivotril, então. Todo mundo esqueceram o todo mundo sem remédio. O pessoal esqueceu a medicação, o remedinho. O pau cantou no Maracanã. E aí o futebol ficou devendo. Aí naquele retorno, o Red Bull com muita garotada, misturando um pouquinho, você tem o Juninho Capixaba, você tem um ou outro jogador mais experiente, né? O goleiro Thiago Vô, que agora é o arqueiro do Red Bull Bragantino. Mas lembrando que o Fluminense briga no topo da tabela. Ele empatou... É um dos pacientes que estão com check-up em dia, né? Mais ou menos, né? O Fluminense estão faltando a academia, não estão fazendo os exercícios necessários, mas... Tem jogo que ele joga muito bem, outros jogos nem tanto, e a torcida reclama dessa oscilação. A gente não sabe se dá alta ou se interna. Exatamente. Bom, e aí, vindo para os resultados, nós tivemos também a vitória, o jogo antecipado do Vasco, que o Vasco jogou ontem pela Sul-Americana. O Vasco foi derrotado pelo Vitória, jogando muito mal. Estreia do Pedro Emanuel, treinador. O Vasco não foi bem e saiu derrotado. E continua na UTI. Não consegue sair da UTI. O Vasco está na UTI e aquela coisa. Além da saúde, tem a questão psicológica, né?
o psicólogo ele não sai lá da UTI para poder tratar, né, essa questão psicológica do Vasco, que também está muito mal, né? A torcida também, os próprios familiares desse paciente estão sofrendo um bocado com essa instabilidade, né, emocional do nosso paciente, que infelizmente ainda está na UTI aí. O Vasco perdeu um tempo precioso durante a Copa do Mundo, durante o recesso da Copa. O técnico chegou tardiamente. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos jogos para entender o que o Pedro Manuel vai conseguir, que medicamento é esse, que medicação ele vai aplicar nesse time do Vasco para tentar tirar o Vasco dessa situação que é bastante complicada. Daqui a pouco a gente vai falar também da postura do time na Sul-Americana. E aí, seguindo, né, a gente teve também o jogo da semana passada, Mirassol e Grêmio. O Mirassol tentando arrancar os aparelhos lá na zona de rebaixamento, consegue uma vitória importante contra um Grêmio que está na porta da UTI. Quem sair, ele entra no leito. Por quê? Porque o Grêmio é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Grêmio não consegue engrenar no campeonato. O Grêmio dificilmente emplaca 2 vitórias. E a situação, para a torcida do Grêmio, já beira o desespero. Entra técnico, sai técnico, esquema com 3 zagueiros, esquema 4-4-3-3, 4-4-2, 3-5... O Grêmio não consegue. O Grêmio é aquele paciente, né, Charles, que já se consultou com vários médicos, mas não consegue encontrar o diagnóstico para poder tratar os seus problemas. Exatamente. E aí não consegue ter sequência no campeonato, não consegue entregar, né, resultados bons nos seus exames e acaba que, né, com essa oscilação, fica ali muito próximo de uma internação, né, no tratamento intensivo aí. Nós tivemos também um outro jogo interessante, 2 jogos de iguais, Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético Mineiro e Bahia, sendo que o Bahia briga um pouco mais no topo, não no topo da tabela, mas na parte de cima, na primeira metade da tabela, o Bahia ele tem uma cara, ele tem um trabalho mais longínquo, enquanto o Atlético Mineiro ele ainda busca um posicionamento. Reestruturação. É quando você está doente e não consegue descobrir o que você tem, aí você fica rodando vários médicos. É o que acontece com o Atlético Mineiro. Sai jogador, chega jogador e o clube não consegue mostrar para a torcida para o que veio. Será que é um time mais para cima da tabela ou vai brigar mesmo ali embaixo da tabela? Sim, o Atlético Mineiro é aquele paciente, né, Charles, que tá sempre tomando aquele remédio, aquele analgésico para poder passar a dor, né? Sempre mascarando o problema real. Enquanto ninguém descobre o que ele tem. E a gente não consegue descobrir a real situação do paciente. E aí ele fica se medicando, se automedicando ali, né? Tentando, às vezes, encontrar uma solução através de um médico, através de um diagnóstico, né, favorável, só que, né, precisa melhorar. Precisa realmente mostrar mais a que veio. Agora, quem está bem de saúde, transbordando saúde, vendendo saúde, como falam, né, é o Palmeiras. Palmeiras que foi lá para Curitiba, encarar o Curitiba, o Couto Pereira, o Curitiba que faz um bom campeonato do Curitiba. E já jogou o Curitiba na mesa de cirurgia logo no início. Já operou com vontade. Isso aí, fez aquela operação 18 rápida. minutos, né? 18 minutos, 2-0, 2 gols do Maurício, né, que estava na Copa aí defendendo o Paraguai. Brasileiro paraguaio, defendeu o Paraguai na Copa do Mundo, voltou bem e, né, 2-0 com 18 minutos, 2 gols dele, né, depois o Palmeiras, né, com a sua superioridade técnica, dominou o jogo, né, controlou as ações, manteve o Curitiba ali no 12-8, né, sem ficar nervoso, medicou ali o paciente, deu anestesia
e controlou a cirurgia até o final. Não deu chance, né, pro Curitiba. Fez o trabalho grosso ali da cirurgia, né? Do corte, do tratamento do problema logo de cara, né? Logo aos 18 minutos. Exatamente. E depois só controlou, só administrou a pressão, né? E a oxigenação do paciente. Curitiba que descontou com um belo gol do meio da rua. Então, se vocês não viram, eu aconselho dar uma olhadinha. Bom, seguindo a rodada, nós tivemos também o São Paulo. Gente, o que está acontecendo com o São Paulo? O São Paulo é aquele cara que está doente já há um tempão. Sabe aquele camarada que vive doente? É o São Paulo. O São Paulo é aquele cara que está doente já há anos. O São Paulo com problemas fora de campo. Outro escândalo essa semana, o presidente em fotos lá, gastando um cartão do clube. Cartão corporativo. Cartão corporativo do clube. Então a situação do São Paulo é muito complicada, sofrendo transfer ban. E o São Paulo em casa, ele toma virada pro Red Bull Bragantino. Esse jogo aconteceu lá em Bragança Paulista. E o Atlético Paranaense, e aí eu vou te perguntar, Edenê, esse sistema de jogo do Atlético Paranaense, que é um time bastante ofensivo, ele faz 2 gols com o príncipe do futsal, o Leozinho, que era a revelação do futsal, o cara do futsal, e hoje está tendo a oportunidade de jogar no Atlético Paranaense, estreando, fazendo seus gols. Ele fez os 2 gols da partida. Pois é, o Atlético Paranaense é aquele paciente, né, franzino, né, com uma aparência, né, às vezes um pouco frágil, mas que demonstra lá no fundo estar com seus exames em dia. Parece um maratonista, não parece correr. Exatamente. É aquela coisa, né? O paciente, ele não dá a entender que tem algum problema, né? Não dá a entender que é forte, que é saudável, mas no fundo, quando o médico puxa os exames dele, tá tudo em dia, né? O médico ali faz a medicação correta, controla e o paciente continua de vento em popa. É o que o Odair Hellmann tem feito aí com esse Atlético Paranaense. E tá ali encostadinho no Fluminense na 4ª posição. Então o Atlético Paranaense, que tem um bom centroavante, o Viveiros. Inclusive o Flamengo sondou o Viveiros. Bom, e agora é esperar para ver se o Furacão realmente vai fazer jus ao apelido. Se ele realmente vai bater asas mais pro topo da tabela, encostando ali no Fluminense, que o Flamengo e o Palmeiras já desgarraram, né? O Flamengo com pontos na frente, 4 pontos na frente, ou 5, e com um jogo a menos, que é contra o Mirassol. E falando de Flamengo, o Flamengo foi lá para Chapecó e operou a Chapecoense, que, na verdade, ele não operou a Chapecoense, ele fez uma autópsia, porque a Chapecoense já está com... Exatamente. Atestado de óbito na mão. O paciente, ele já está no estado terminal. O médico já assinou atestado de óbito, só não colocou a hora da morte. É isso aí. Né? Só não colocou a hora da morte. O Flamengo, né, foi lá e fez, né, deu mais aquela, né, desligou mais um aparelho. O Flamengo foi lá e desligou mais um aparelho do paciente. O paciente já está entregue. Infelizmente, né, a gente já sabe que a Chapecoense ela vai para a segunda divisão, né, virtual rebaixado. Já o Flamengo continua, né, vendendo saúde, continua com os pulmões cheios, né, com a sua corrida ali, com a sua, né, com o seu cuidado para permanecer, né, na cola do outro paciente também, que é o Palmeiras, que está na ponta aí, ó, na ponta dos cascos, como dizem, né, o sistema circulatório do Flamengo, ele está bastante pulsante. Pulsante, por quê? O Flamengo recebeu todos os jogadores que participaram da Copa e ontem o Flamengo não fez força. O Flamengo jogou ontem em ritmo de treino. Arrascaeta não começou jogando, Varela não começou jogando, o Flamengo está sem o Paquetá. Então, sem alguns jogadores importantes. Exatamente. Então, o Flamengo ontem
prova que a paralisação fez bem. O Flamengo que excursionou, o Flamengo que foi para a Europa. Então ele testou, rodou o elenco e o técnico do Flamengo, ele descobre o Lohan. Resgatou o Lohan. É isso aí. Né? O jogador que estava ali, né, debilitado, com um diagnóstico meio impreciso. Ressurgiu. O médico, o nosso cirurgião, o Leonardo Jardim, conseguiu descobrir o que o paciente tinha. O Lohan foi ressuscitado. Ele já tinha morrido, aí o Jardim foi lá e trouxe ele de volta. Fez a massagem cardíaca e trouxe ele de volta. Exatamente. Porque quem esperava que o Lohan ia voltar marcando gol, voltar bem na partida, está jogando bem. Vamos ver o que o Lohan vai aprontar aí agora até o final do campeonato. Agora, é importante dizer que o Pedro foi o doutor, foi o cirurgião da rodada. O Pedro fez um golaço, o primeiro gol do Pedro foi um golaço, passou por 3 com técnica, com força física e fez um belo gol. Então o Flamengo continua forte na busca do Palmeiras, do líder. Da mesma forma que o Palmeiras venceu aqui, o Flamengo tem condições de vencer lá. Mas o Flamengo vai ter que ir tirando essa diferença para o dia do confronto, essa diferença for a menor possível. Bom, e aí nós tivemos também Internacional e Cruzeiro. O Cruzeiro que vem, voando. O Cruzeiro está vendendo saúde. O Cruzeiro bem organizado, em recuperação no campeonato. Seguindo o protocolo médico certinho. Certinho. A dieta que o médico passou. Tá tomando vitaminas, tá valente, tá forte. O time organizado. O time foi lá no Rio Grande do Sul, não deu chances pro Internacional. Teve aquele episódio chato da entrada, sofrida pelo Gabriel Peck. Exatamente. Do jogador Vitor Gabriel. Resolveram cometer um erro médico lá. Exatamente, uma fratura, não foi exposta, mas fraturaram a tíbia do Peck, literalmente. Aí não tem nenhuma analogia, nem metáforas. O que acontece é que o Internacional tá numa draga, parece que tá de mão dada com o Grêmio, seu rival. Também estão lá embaixo, na janela da zona de rebaixamento. O Internacional tá na porta da UTI querendo entrar. Na verdade é assim, os dois estão ali coladinhos, acabou que um pegou o vírus do outro e aí agora eles estão ali, né? Desse jeito. Doidinhos para poder ser acamado. Desse jeito. Né? Na UTI. E, além desse jogo, que foi vencido pelo Cruzeiro 2-1, abriu 2 gols e sofreu o segundo gol após um jogo totalmente resolvido, dominado. Corinthians e Remo. O Corinthians não teve piedade do Remo. Cirurgião apressado, já foi fazendo a incisão logo no primeiro tempo, já executou a cirurgia do paciente ali, o paciente já foi operado e coitado. Não precisava nem ter segundo tempo. Já foi pro quarto para poder se recuperar, porque não precisou nem, né? Não precisou nem da anestesia. Foi sem anestesia. A incisão foi sem anestesia. Rápido, corte rápido, Tramontina, e já voltou pro quarto o paciente. O Remo, que também está na zona de rebaixamento, está lá no time, no grupo da UTI, ocupando um dos leitos. O Remo também dispensou vários jogadores, trouxe alguns jogadores pontuais, mas o Remo parece ter um projeto bacana, já subiu. Ninguém imaginava que o Remo fosse subir, na última rodada ele conseguiu acesso, mas o Remo também não apresenta um belo futebol, um grande futebol, trouxe alguns medalhões que não deram certo. E o Corinthians, o Fernando Diniz, ele vai se organizando. O Fernando Diniz, que gosta de usar garotada e ter uma mescla, e o Corinthians tem essa mescla boa. Então o Corinthians está começando a pegar a liga, mas a torcida ainda olha com desconfiança. Vamos esperar os próximos jogos para entender realmente se a parada da Copa vai fazer bem ou mal. A princípio, parece que fez bem, mas também não é parâmetro. Bom, vamos aguardar, porque
com todo respeito ao Remo, o Remo não é um parâmetro para a gente entender se o Corinthians vai realmente engrenar e subir na tabela, ou então vai ser aquele mesmo Corinthians do primeiro turno com bastante desconfiança do seu torcedor. Bom, Charles, agora vamos alterar o hospital Brasileirão, o Hospital dos Loucos, e vamos para o hospital que fala castelhano. É, sul-americana. Vamos para o Hospital Sul-Americano. Copa Sul-Americana, nós tivemos aí, né, jogos na terça-feira. Envolvendo os times brasileiros. Terça-feira nós tivemos Universidade Central e Santos. Nós tivemos na quarta-feira Independente Medellín e Vasco da Gama. E nós tivemos também o Bragantino fora de casa encarando o Sport Cristal. E hoje nós tivemos Bolívar e Grêmio. O primeiro jogo de terça-feira, o Santos vence Com bastante facilidade. a equipe venezuelana com muita facilidade, 4-1, Santos jogou bem, trabalhou bem a bola. E Encarou um paciente com hipoglicemia, né? Já tendo a visão meio turva, mas fez o seu trabalho, chegou lá com saúde, bem melhor do que o seu adversário, né? Que estava bem debilitado. E aí não tomou conhecimento, 4-1 fora de casa, já, né, praticamente carimbando aí a sua vaga aí no mata-mata da Sul-Americana. E aí, na quarta-feira, nós tivemos um paciente emocionalmente abalado novamente. Olha ele de novo aí. O Vasco da Gama, ele dá muito trabalho para os médicos. O Vasco da Gama, que a gente falou anteriormente, demorou, tardiamente trouxe um treinador que ninguém conhece. Eu acho que só quem conhecia ele era o Carlos Alberto, o meia, que jogou inclusive no Vasco, foi campeão da Série B com o Vasco. Por quê? Porque eles jogaram juntos. Outra pessoa, nem os torcedores vascaínos nunca ouviram nem falar de Pedro Emanuel. Mas vamos aguardar para ver. Até agora, muito prematuro o primeiro jogo. O Vasco foi muito mal, não apresentou nada de novo, nada de diferente, né? No jogo da Sul-Americana, time espaçado em campo, um time confuso, precipitado, nervoso. Apesar de estar encarando também um paciente. Exatamente. Com visão turva. O Independente Medellín, que jogou inclusive de portões fechados, também vive uma crise financeira, política, uma crise interna terrível. E o Vasco, apesar de tudo, tem condições de passar dessa fase jogando em casa. Na outra partida, o Red Bull Bragantino foi lá no Peru encarar o Sport Cristal. Jogo difícil, com altitude, mas conseguiu descer com 0-0. E aí, jogando em casa, o Massa Bruta deve conseguir passar até com uma certa facilidade pelo Sport Cristal. E hoje, jogo bom. E hoje, um jogo bastante animado entre Bolívar, lá da Bolívia, na altitude, e o Grêmio. Aquele mesmo Grêmio lá. Que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar que nunca se restabelece, está sempre gripado. Tá sempre com aquela gripezinha, com aquela sinusite que não passa. E foi jogar aonde tá faltando ar. E tá Que é na faltando ar mesmo. altitude, faltou ar, né, nos pulmões. E o Grêmio, infelizmente, não conseguiu segurar, né, o resultado. Teve problemas para conseguir encarar o Bolívar na altitude e voltou com uma derrota, né? Vai ter que recuperar o resultado em casa. Saiu perdendo de 1-0, empatou, tomou 2-1 em seguida, empatou, mas não teve força, acabou derrotado, Acabou cedendo por 3-2 pela equipe boliviana. Bom, rodada do Campeonato Brasileiro fechada, 19ª. prontuário devidamente atualizado. Exatamente. Sul-Americana também, Prontuário fechado. prontuário fechado. E agora aguardar a próxima rodada para ver o que nós vamos
buscar de elementos para trazer para vocês. Bom, final de semana, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, muita expectativa, briga na parte de baixo da tabela, briga na parte de cima da tabela. Vamos entender um pouco mais de quem vai brigar no topo e quem vai brigar na parte de baixo da tabela. O que esperar da próxima rodada, né? Então, Charles, a expectativa é que a gente tenha aí uma rodada animada no final de semana. Na segunda-feira estaremos aqui novamente para trazer o prontuário, né, dos pacientes, quem conseguiu sair aí da UTI, quem teve melhora no seu quadro, se quem está com saúde boa continuou com a saúde boa, não foi, né, acometido de nenhum mal súbito, e continua nos acompanhando, deixando aí o seu like, deixando o seu comentário no vídeo, e estamos juntos para os próximos vídeos. Um abraço!